Olá, boa tarde. Vira e mexe aparece um assunto polêmico ligado à internet. Agora só se fala em cancelamento, que é quando uma pessoa ou um grupo sofre uma espécie de boicote nas redes sociais. Usuários que reprovam comportamentos e atitudes fazem uma forte campanha para que o cancelado perca seus seguidores. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre as questões jurídicas que envolvem o assunto. E você vai ver também. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, veda ao Ministério Público determinar destinação de valores referentes a condenações penais e acordos. Segundo o ministro, esses valores e bens devem observar estritamente o que determinam o Código Penal, a Lei de Lavagem de Dinheiro e a Lei de Organização Criminosa. Desastre de Mariana. Justiça amplia categorias formais e informais que podem ser indenizadas na região. A decisão tem repercussão em 13 municípios próximos a Mariana. E ainda, quarto dia de julgamento. Supremo Tribunal Federal retoma a análise do direito ao esquecimento. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Ministério Público não pode definir destinação de verbas referentes a condenações penais e acordos. No STF, o ministro Alexandre de Moraes atendeu ao pedido de liminar dos partidos Trabalhista e Democrático Trabalhista, que alegavam que a indicação pelo Ministério Público de onde deve ser aplicados recursos arrecadados por condenações penais ou acordos extrapola a competência do MP. Segundo o ministro, esses valores e bens devem observar estritamente o que determinam o Código Penal, a Lei de Lavagem de Dinheiro e a Lei de Organização Criminosa. O ministro Alexandre de Moraes também considerou inadequada a vinculação das multas e valores provenientes de acordos estabelecida pelo Ministério Público. Segundo o ministro, apesar da boa intenção do Ministério Público em destinar, por exemplo, valores ao combate à pandemia, cabe à União determinar para onde vão esses recursos, de acordo com o que é estabelecido na Constituição, na Lei Orçamentária e aprovação do Congresso Nacional. O descumprimento do que está previsto em lei, segundo o ministro, pode resultar em flagrante desrespeito às garantias constitucionais, como a da separação dos poderes. Por isso, as receitas públicas devem passar pelos cofres da União e seguir a destinação específica definida na legislação. Essa decisão é provisória e ainda será avaliada pelo plenário do STF. E o plenário do Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento do direito ao esquecimento na área civil. Ontem, no terceiro dia de sessão que tratou do tema, 4 ministros votaram. O direito ao esquecimento começou a ser analisado semana passada na Corte. Quem recorreu ao Supremo Tribunal Federal foram os irmãos da vítima de um assassinato de grande repercussão em 1958, no Rio de Janeiro. O crime foi tema de um programa de TV em 2004, que exibiu cenas da reconstituição do assassinato, imagens da vítima ensanguentada. Os irmãos alegam que não autorizaram a exibição das imagens e pedem reparação por danos morais. Nessa quarta-feira, a sessão foi retomada com o voto do ministro Nunes Marques, que divergiu em parte do relator. Embora o ministro reconheça que não há o direito ao esquecimento, ele reconheceu aos familiares da vítima o pedido de indenização por dano moral. Se a matéria era artística e não jornalística, volto a insistir, que se trocasse os nomes dos envolvidos, de modo a evitar desnecessária exposição da vítima verdadeira. Nem se pode dizer que o programa teria utilidade social, por exemplo, de ajudar na captura dos culpados pelo crime. O ministro Alexandre de Moraes acompanhou o relator. No entendimento dele, o reconhecimento amplo, genérico, abstrato do direito ao esquecimento traz presente o traço marcante da censura prévia. Não reconheço na Constituição Federal a existência de um abstrato e genérico direito ao esquecimento em relação a fatos reais e concretos ocorridos no passado e contados novamente, ou recontados, narrados novamente no presente, de maneira séria, lícita, objetiva, fidedigna e respeitosa.
Já o ministro Edson Fachin divergiu dos demais ministros e reconheceu o direito ao esquecimento, mas sem aplicá-lo ao caso específico. Voto pela parcial procedência da ação para reconhecer a existência de um direito ao esquecimento no ordenamento constitucional brasileiro e, no caso concreto, negar que a pretensão dos requerentes triunfe sobre a posição de preferência da liberdade de expressão e do direito à informação. A ministra Rosa Weber votou em seguida. Além de inconstitucional, a exacerbação do direito ao esquecimento é exemplo do tipo de mentalidade que, revestida de verniz jurídico, com a devida vênia, direta ou indiretamente, contribui para, no longo prazo, manter o país culturalmente pobre, a sociedade moralmente imatura e a nação economicamente subdesenvolvida. Eu acompanho o eminente relator negando provimento ao recurso extraordinário. Depois, o julgamento foi suspenso e deve ser retomado nesta quinta-feira. E terminou há pouco a sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. E é para lá que vamos agora direto ao TSE, falar ao vivo com o repórter Henrique Amaral, que tem as informações. Olá, Henrique, muito boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Bom, hoje de manhã, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral rejeitaram 2 recursos do Partido Trabalhista Brasileiro. O Diretório Municipal da Legenda pedia a confirmação da filiação ao PTB por parte de 2 eleitores da cidade. Esses eleitores eram filiados a outros partidos e foram incluídos na lista de filiados ao PTB pela própria Legenda. Bom, os ministros confirmaram a filiação desses eleitores aos partidos anteriores e o plenário também determinou a investigação de uma possível fraude por parte do PTB. E, Rafaela, na sessão de hoje de manhã, o plenário também confirmou a manutenção da suspensão do repasse do fundo partidário por 1 mês para o Partido da República. Isso porque o PR teve a prestação de contas referente ao ano de 2014 rejeitada pelo plenário. Rafaela. Muito obrigada pelas informações, Henrique, mais uma vez. E a Justiça determinou a contratação imediata de médicos no Hospital da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. A empresa responsável tem até 30 dias para convocar os profissionais. O Ministério Público Federal e o MP de Minas Gerais entraram com uma ação conjunta na Justiça pedindo a contratação de médicos radioterapeutas após a constatação de que pacientes do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia estão há meses esperando para o início do tratamento contra o câncer. Todo mês, cerca de 60 novos pacientes buscam a unidade. Em novembro do ano passado, cerca de 200 pessoas aguardavam para o início do tratamento contra o câncer. A Justiça Federal em Minas Gerais deu prazo de 1 mês para a empresa brasileira de serviços hospitalares contratar os profissionais. A urgência é necessária, já que o atraso no início da radioterapia prejudica o tratamento e o torna ainda mais tóxico. Além disso, aumenta os custos do Sistema Único de Saúde. E a 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que uma agente comunitária que fazia visitas domiciliares não tem direito de receber adicional de insalubridade. Para os ministros, o domicílio dos pacientes não se equipara aos estabelecimentos de saúde. A agente comunitária sustentou que trabalhava exposta a agentes biológicos acima dos limites de tolerância em razão do contato com pacientes doentes das unidades básicas de saúde do município de Iracemápolis, no interior de São Paulo. Ela também fazia visitas domiciliares de acompanhamento do estado de saúde das famílias locais. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas manteve a sentença que havia concedido o adicional em grau médio. Com base no laudo pericial e nas demais provas, o TRT entendeu que o trabalho era desenvolvido em ambiente insalubre, sem o uso adequado de equipamentos de proteção eficientes. O relator do recurso de revista do município, o ministro Alexandre Ramos, explicou que o exercício da atividade de agente comunitário de saúde na residência dos pacientes não se insere na norma regulamentadora número 15 do extinto Ministério do Trabalho.
De acordo com a súmula 448 do TST, é necessária a classificação da atividade na relação oficial do órgão para a constatação da insalubridade. Ainda de acordo com o relator, não há nenhum registro na decisão do TRT de que a agente tivesse contato permanente com pacientes em isolamento, portadores de doenças infecto-contagiosas, conforme prevê a norma. A decisão foi unânime. Veja a seguir, cancelamento nas redes sociais. Vamos falar sobre as questões jurídicas que envolvem o assunto? Continue com a gente, já já. A Constituição Federal de 1988 inaugura um momento disruptivo na trajetória constitucional do nosso país, especialmente no âmbito das relações de trabalho, em que a Constituição, de um lado, incorporou ao texto constitucional diversos direitos que estavam pulverizados na legislação infraconstitucional, conferindo a eles uma garantia muito maior contra as flutuações das maiorias ocasionais do Congresso Nacional e, de outro lado, também prestigiou alguns princípios muito relevantes para as empresas do nosso país, como é o caso do princípio da livre iniciativa. Cada vez mais a internet se transforma num mundo paralelo e assume regras próprias. Nos últimos dias, um comportamento tem chamado a atenção de muita gente e gerado muita discussão nas redes sociais. O tal do cancelamento. É uma espécie de boicote para punir quem fez alguma coisa que não agradou os internautas. As pessoas passam horas nas redes sociais, acompanham tudo o que acontece na vida dos seguidores. A internet se transformou em um mundo paralelo e cheio de opiniões. A discussão do momento é o cancelamento, que é quando acontece uma espécie de boicote a determinada pessoa ou grupo. Alguém não gosta de alguma atitude e começa uma campanha para cancelar a pessoa. A partir daí, a imagem de quem foi cancelado pode ficar prejudicada, não apenas na internet, mas também no mundo real. Às vezes, levamos anos, décadas para construir uma sólida reputação. E para destruí-la, bastam segundos na internet. Basta o Tribunal de Inquisição do Cancelamento e expõe uma outra pessoa. Isso aconteceu com a blogueira Gabriela Pugliese. No ano passado, durante o período da quarentena por conta da pandemia, ela postou fotos nas redes sociais de uma festa que realizou em casa. Os internautas ficaram revoltados e criticaram a atitude da blogueira. Pugliese perdeu pelo menos 5 contratos e teve um prejuízo de mais de 2 milhões de reais. Nem sempre os motivos apontados para o cancelamento são confirmados e algumas vezes os próprios internautas se arrependem. Já houve vários casos em que a pessoa foi acusada de algo que não fez e mesmo assim sofreu as consequências. De uma forma geral, a cultura do cancelamento ela não deixa de ser um fazer justiça com as próprias mãos. Aquela pessoa que cancela a outra, aquele grupo que cancela um outro grupo ou uma pessoa, ela busca, sim, satisfazer um desejo, que é um desejo seu, de que aquele comportamento, de que aquela conduta, aquela manifestação, ela receba de alguma forma uma resposta. Bom, e vamos falar sobre as questões jurídicas, as respostas para o cancelamento nas redes. Eu converso com o advogado Luiz Pereira. Ótima tarde para o senhor, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bom? Tudo jóia. Nós acompanhamos na reportagem o caso daquela blogueira que no ano passado foi cancelada porque bem no início da pandemia fez uma festa, não respeitou o distanciamento social, perdeu contratos comerciais, teve a reputação ali, realmente ela perdeu seguidores, dinheiro, a gente está falando de muita coisa, né? Como o direito ele tem reagido a essas questões do momento? Porque temos aí uma linha tênue entre injúria, difamação, até fake news. O que acontece? Ela é uma figura pública, então quando ela divulga a imagem dela para o escrutínio popular, ela está sujeita à crítica, da mesma forma que ela é sujeita ao louvor das pessoas que acompanham e que gostam dela. Acontece que quando isso é baseado, essa reação é orquestrada e organizada, baseada em notícias falsas, ou com o fim específico de prejudicar a carreira dela, utilizando informações falsas, que depois se descobre que não eram verdadeiras, as pessoas que fizeram isso podem ser responsabilizadas pelo que elas fizeram.
Mas eu acredito que ela, como figura pública, é natural que a imagem dela seja afetada pelas atitudes que ela toma. E os patrocinadores dela que investem para associar suas marcas com a imagem dela podem mudar de ideia dependendo do que ela faça ou deixe de fazer. E existem consequências para isso. Uma quebra de contrato, por exemplo, ela pode receber uma multa por parte de quem cancelou pelo dano que ela sofreu para encerrar o contrato, ou o contrato, se tiver uma previsão contratual, o contrato pode ser encerrado sem nenhuma consequência. Mas isso tem que estar previsto em contrato, que uma atitude específica dela possa causar essa quebra. Senão ela recebe uma compensação pela quebra do contrato. Bom, em princípio, aqui no Brasil, a liberdade de expressão é regra. Mas quando uma pessoa é detonada nas redes sociais, tem a sua reputação em risco, perde o emprego ou perde... A gente está falando de tanta coisa. Temos agora, só abrindo um parênteses aqui, o reality show que ganha repercussão em todo o Brasil, movimentou as redes sociais com a saída de um participante que teria sido aí cancelado, sofrido até uma tortura psicológica. A gente está falando de questões emocionais, de saúde pública. Essa pessoa, o cancelador, pode ser responsabilizado também em várias esferas? Primeiramente, ele tem direito à liberdade de expressão, mas é vedado o anonimato. Então, se ele se esconde atrás de um perfil falso para fazer esse tipo de ataque, ele não tem a proteção da liberdade de expressão. Ultrapassando essa questão contra o anonimato, tem que saber se foi um cancelamento, se foi uma opinião que ultrapassa o limite da crítica, da opinião, e passa a ser uma injúria, um ataque, ou então uma difamação, que é expor alguma coisa da vida pessoal daquele indivíduo para destruir a imagem dele, ou uma injúria, que é com o fim de ofendê-lo, ou então uma calúnia, que é atribuir um crime para ele que ele não cometeu. E aí nós temos essas figuras no processo criminal que vai ser averiguado. Agora, do ponto de vista de responsabilização por reparação de danos morais, você existe a possibilidade. E aí o ofendido leva isso até o judiciário, que o judiciário vai determinar se ultrapassou ou não os limites da liberdade de expressão, ou se é uma opinião que uma personalidade pública pode ou não estar exposto. A democracia sai perdendo com o fim de um debate saudável, um debate sadio entre todas as partes, porque a política do cancelamento é um boicote direcionado. Todos perdem, mas a gente está falando de uma coisa bem ampla, né? De sociedade, Estado. Eu acho que é um desenvolvimento gradual para que a população aprenda a lidar com essa nova possibilidade que é a internet. A gente teve esse desenvolvimento da ética, por exemplo, com a imprensa, que casos no passado emblemáticos, como o caso da escola base, por exemplo, onde se gerou a conscientização que a liberdade de expressão, por exemplo, do jornalismo, ela demanda um cuidado de quem noticia. E eu acredito que o exemplo das coisas que vem acontecendo vão levar que a própria população se conscientize do dever ético de não agir de forma sem raciocinar antes, sem entender o que está acontecendo e de forma irresponsável. Eu acredito que as pessoas estão tendo a oportunidade agora nesse programa que está passando agora no Big Brother, por exemplo, de perceber as consequências desse comportamento e refletir e corrigir os excessos. Então acredito sim que a gente tem um intervalo de tempo para aprender a lidar com esses direitos, com essas novas possibilidades, e os excessos vão ser controlados pelo judiciário caso a caso. Enquanto nós não alcançamos esse amadurecimento, o judiciário vem sendo provocado, né, a resolver essas questões do cancelamento? Sim, muitas vezes, por exemplo, existem alguns casos de comediantes, por exemplo, Danilo Gentili intentou uma ação para que identificasse as pessoas que estavam criticando na internet. Ele não necessariamente pediu que elas fossem penalizadas, a reparar danos morais, mas ele pediu para identificar quem eram cada um dos perfis que estavam nessa campanha de cancelamento dele, para identificar se isso era uma ação coordenada contra ele por outras pessoas com interesses não legítimos. Então, tem essa possibilidade de tentar identificar as pessoas que estão lhe atacando. Existe a possibilidade também de, se for uma notícia falsa, pedir uma reparação e identificar essas pessoas. O Supremo, por exemplo, quando é servidor público, no caso, o Supremo teve um inquérito para identificar pessoas que estavam agindo dessa forma contra ministros, contra a instituição.
Então, você vem buscar para identificar essas pessoas que se escondem no anonimato. Isso é uma ação que, por enquanto não se desenvolve uma jurisprudência para entender quais são os limites, é uma questão que vai levar caso a caso. Mas existe sempre a possibilidade de judicializar e ter uma resposta da justiça quanto a isso. Ok, muito obrigada pelas suas informações, pela participação. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. E você vai ver a seguir, desastre de Mariana. A Justiça amplia categorias formais e informais que podem ser indenizadas. Os detalhes em instante. A Constituição Federal vem sendo cada vez mais invocada pelos cidadãos. Ocorre que, além de direitos e deveres individuais, ela também traz garantias coletivas, com valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Assim, devemos assegurar sua aplicação para todos. Os governadores do Maranhão, Flávio Dino, e de São Paulo, João Dória, ajuizaram ações no Supremo Tribunal Federal em que pedem a concessão de tutela de urgência para que o Ministério da Saúde seja obrigado a reativar, com a retomada do custeio, leitos de UTI exclusivos para o tratamento da Covid-19. Os leitos foram desativados em dezembro do ano passado. Desde o início da pandemia, a União instituiu um sistema específico para a habilitação desses leitos, com diárias de R$ 1.600 por unidade pagas pelo Ministério da Saúde. Segundo Flávio Dino e João Dória, apesar do novo aumento de casos de Covid, a União deixou de custear os leitos e não atende aos novos pedidos de reativação. A 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, em Minas Gerais, ampliou as categorias formais e informais que podem ser indenizadas pelos danos sofridos com o rompimento da barragem da mineradora, da mineração em Mariana, Minas Gerais. O rompimento da barragem em Mariana, Minas Gerais, ocorreu em novembro de 2015. Agora, com a decisão da Justiça Federal, garimpeiros artesanais, conhecidos como faisqueiros, e também trabalhadores do setor de turismo, como vendedores de souvenir e guias, podem ser indenizados pelos danos sofridos com o desastre. Esses trabalhadores se juntam a outras categorias informais formadas por pessoas simples, com baixa renda e que não foram indenizadas nos últimos 5 anos. Para definir as compensações, a Justiça adotou um sistema indenizatório simplificado e até o momento cerca de 6 mil pessoas foram indenizadas. As indenizações têm o valor, em média, de R$ 100 mil. Algumas categorias podem receber até 600 mil. A decisão tem repercussão em 13 municípios próximos a Mariana. A tragédia atingiu 300 mil pessoas e causou 19 mortes, quando houve o rompimento da barragem do Fundão, de propriedade da Samarco e da mineradora Vale. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins, autorizou a retomada de licitação para a revitalização da Avenida W3, que fica bem na região central de Brasília. A decisão do ministro Humberto Martins suspendeu uma liminar do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que paralisou a licitação feita pelo governo distrital para a revitalização da Avenida W3 Sul. A Avenida W3 é uma das mais importantes da capital, mas passado tanto tempo da inauguração, o local precisa de reformas. O governo do Distrito Federal fez uma licitação para revitalizar a via. Mas, citando indícios de irregularidades, o TJDFT concedeu uma liminar para suspender o procedimento de tomada de preços. No pedido de suspensão dirigido ao STJ, o governo distrital explicou que a revitalização de toda a via foi licitada e que existe judicialização em apenas um trecho, referente às quadras 513 e 514. Alegou ainda que a liminar impede a realização de obras importantes, como o nivelamento de calçadas para beneficiar deficientes visuais e cadeirantes, a instalação de iluminação adequada e obras de drenagem, a fim de evitar alagamentos, entre outros serviços contratados. Para o ministro Humberto Martins, ficou comprovado que a liminar, suspendendo a licitação, pode atingir o interesse público. O ministro disse ainda que a vida e a saúde das pessoas que transitam pela via não vão esperar pela conclusão de todo o trâmite regular da ação judicial na origem.
Com a decisão do STJ, válida até o trânsito em julgado do mandado de segurança que questiona a licitação, o governo distrital está autorizado a dar continuidade às obras de revitalização da via. E o Jornal da Justiça, a primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, ótima tarde para você. Continue com a nossa programação. Até amanhã, tchau, tchau.